Gente, vamos iniciar mais um episódio do Podmar. E antes que eu me esqueça, se inscreva no nosso canal, que toda segunda-feira sempre tem um episódio novo aqui no YouTube para você. Vamos continuar nosso bate-papo. Continuar não, vamos iniciar nosso bate-papo com Rayana Benedita, advogada, fazendo pós-graduação, mulher negra, campograndense. Campograndense. Seja bem-vinda, Rayana. Obrigada, Mariana. Mariana, a gente conta, eu costumo dizer que é contar história de sucesso, né? Porque tenho certeza que você, quando aqui um pouco antes colocando, você fala que seu polo principal é a Vila Nasser ou Los Angeles, significa que você é periférica, como grande parte da população brasileira e campograndense. Então, vamos falar um pouco dessa experiência de ser uma menina negra crescendo na periferia de Campo Grande. Você nasceu em qual desses dois polos? Eu nasci na região da Vila Nasser. Minha mãe já morava ali na região da Vila Nasser, ali um pouco antes da Tamandaré. Não na comunidade? Não, era pra cima. Minha mãe é da região da Vila Nasser e meu pai faz parte da comunidade de Chaeva. Eu nasci ali naquela época onde tinha ainda, acho que todo mundo conhece, o antigo Campo do Terrão, famoso que tinha torneio de futebol. Sim. Eu nasci ali naquela região. Isso já... Então você cresceu em sua adolescência, até que idade você ficou por ali? Sim, eu cresci ali, a gente morava próximo ali da casa da minha avó, umas 2 casas depois. E eu fiquei ali até mais ou menos entre os 8, 9 anos. Aí depois a gente mudou para uma outra localidade, mas retornamos de novo. Então, assim, de quando eu nasci até uns 8, 9 anos, foi ali. Aí a gente ficou uns 3 anos fora, quando minha mãe construiu um matrimônio com uma pessoa, depois a gente acabou voltando e a adolescência também foi ali. Você estudou ali Estudei, fiz aquela creche, a EMEI ali, né, que era a creche das irmãs. Depois fiz o pré-escola no Colégio Licurgo e fiz até, se eu não me engano, a 6ª série no Licurgo. Você estudou ali na creche ali das irmãs. Das irmãs. Sabe que aquela vila ali tinham 4 casas, antes de ser a creche eram 4 casas, todas iguais. Era conhecido como Vila das Moças. Eu ouvi falar, minha avó sempre fala dessa história. Nós moramos naquelas 4 casas, Sério? Aquelas casas ali? Eram 3 senhoras solteironas, não tinham casado. A mais jovem, na época que a gente morava lá, já tinha 59 anos, a mais jovem. Todas eram obesas, elas moravam aqui no centro. E não sei como é que a minha mãe conseguiu, mas a gente mudou para lá em 1970. Eram senhoras solteiras, essas 4 moças. Eram 3. 3 solteiras. E por isso Vila das Moças. Entendi. Por isso que era conhecida como a Vila das Moças, que era uma das casas que até hoje, do lado da creche que sobrevive, uma 4ª casa, que até hoje já tem o mesmo formato, as 4 eram iguaizinhas. A gente morou nas 4. Nem sei por que a gente mudava, sei lá, para nas mesmas casas. Mas a gente mudou lá, eram as únicas casas da vila. Para chegar lá a gente chegava por trilhas. Não tinham estradas. Antigamente não eram ruas, né? Eram trieiros ali. Então a gente mora lá na região desde 1970. Mais ou menos dessa faixa também. Só que a minha avó mora ali na Vila Nasser, tem 44 anos que ela mora naquela região ali. Então os netos, a maioria nasceu naquela região. Os filhos já eram um pouco mais crescidos, mas os netos, a maioria nasceu naquela região ali da Vila Nasser. E é uma região próxima da cidade, mas na época que a gente morava lá, não tinha ônibus. Me lembro que eu comecei a trabalhar na Santa Casa, 14, 15 anos, e o ônibus passava 3 vezes por dia, ia às 6 horas da manhã e voltava. Aí ele ia às 11h30, voltava para o centro e no final da tarde ele vinha às 5h30, 6 horas, voltava e eram os 3 voltas. Eram os 3 horários. Se você não saísse nesses horários... Não tinha a noite também. A noite era a pé ou... E era um lugar ermo, né? Era. Distante, considerando hoje que é 10, 5 minutos do centro. Aquela parte que hoje é aquela ocupação ali, o Bosque da Saúde, que tem o Comper Tamandaré, era toda uma área de ocupação que o exército ocupou, e aquilo impedia que
que era uma faixa enorme de terra, então impedia a comunicação com a parte de Santa Luzia, aquela outra parte. Recentemente, nos últimos 20, 30 anos, que isso foi sendo resolvido, foi sendo povoado e abriu Ali, o progresso para para quem aqueles morava para lados. aquele outro lado ali. Eu lembro que na faixa aí dos meus 8, 9 anos ainda existia naquela região ali o aterro sanitário, É. que era o famoso lixão, né? A Uhum. gente morava uma quadra depois dele ali. Ainda naquela época não era tão grande, não era tão bonito aquela região ali como é hoje, Não, né? É é. bem diferente Mas para quem antes tá ali. daquele lixão, como a gente morou lá antes, era um abacaxizal, uma plantação de abacaxis, que tinha chamava-se um manezinho, ele vendia abacaxi e mandioca na feira. Tinha um monte de filhos, acho que uns 15, 20 filhos. Aham. E ele tomava conta, eram 2 hectares de abacaxi, de plantação de abacaxi. Dele. Aí o exército, porque a história, não sei se é lenda urbana, mas a história que chegou até mim é o seguinte: Aham. o proprietário doou para o exército desde que ele construísse e ocupasse aquela parte. Que aquela faixa do asfalto da saída de Rochedo para cá, que tem o exército, é uma faixa doada que vai até o Indo-Brasil, que é essa faixa do exército. E aquela parte de lá eles não ocuparam, não construíram. Aham. E aí tinha uma cláusula, segundo, né, A história. insisto que é lenda urbana, que eu não tenho nenhum documento que me prove isso, que se eles não construíssem por um período de tempo, qualquer coisa em torno de 50, 100 anos, que isso foi no século passado, Aham. que os herdeiros teriam direito de retomar. Aí estava vencendo essa Esse parte, prazo. o exército tinha 3 chácaras ali embaixo, onde era aquela parte baixa, tinha uma chácara ali, outra mais em cima e o seu manazinho que tomava conta do abacaxizal. O exército veio e desocupou todo mundo. O exército, imagina, anos 70, A força. né? A força estava com eles, né? Tirou todo mundo e ocupou. Mas não construiu nada. Deixou. Deixou, outra vez mudou-se comando, parará tal. E aí o abacaxi que estava lá se perdeu, ninguém colheu, o seu manazinho fez a passagem dele, enfim, ele, né, perdeu a fonte de renda dele. A prefeitura começou a tirar aquela O pessoal da região. não, começou a tirar pedra para fazer revestimento primário lá, por isso criou uma cratera e depois os herdeiros ganharam, retomaram, por isso povoaram e entraram com ação contra a prefeitura, porque a prefeitura fez o buraco lá, aquela parte. A prefeitura fez um despejo lá de lixão, aquele negócio tudinho, e os herdeiros entraram contra a prefeitura. Então tem uma demanda dos herdeiros contra a prefeitura ali, que aí eles aterraram, arrumaram, quer dizer, aterraram o lixo, e foi feita aquela ocupação. Então tem o problema do litígio dos herdeiros com a prefeitura, que tiraram ilegalmente a terra, tem uma imobiliária que era responsável pelo lixamento da briga, e agora o Bosque da Saúde já tem 20 anos de ocupação, 20 e tantos anos, já está Sim. asfaltado, tudo regularizado. Virou tal. um bairro muito grande Então ali. o pessoal usa o capião, eles vão ganhar com certeza, mas enfim, o exército que fez toda essa é mais ou menos a história daquele Daquele pedaço daquele ali. negócio. Olha, eu não sabia. É uma interessante, porque antigamente a gente conhecia ali no fundo, era mais conhecido tipicamente como uma favela, né? É. Era o pessoal mais carente que morava ali na região e fazia usufruto ali do lixão, recolhia materiais, inclusive há muito tempo. A gente tinha um colega próximo, ele era pai de outros 3 filhos e a minha mãe era mãe solteira. E naquela época tinha muita questão dos mercados que desovavam as coisas ali, Sim. né? Quando estavam próximo do vencimento, que já não podia vender mais, eles desovavam ali. E a gente por muito tempo fez uso das coisas que vinham para ali, verdura, iogurte, bolachinha, macarrão, todas as crianças ali da eu me região, lembro eu desse principalmente. período. Eu me lembro, o pessoal fazia feira ali. Então, essa é um pouco a história. A gente morou ali na chamada Vila Seca, nós mudamos para lá em 1970. Depois a gente mudou lá para a Vila das Moças. Ficamos um ano e pouco ali na vila, que hoje é Jardim Horacília, uma coisa assim. Bem em frente àqueles terrenos. Depois a gente mudou lá para a Vila das Moças. E em 75, que o estado foi dividido em 77, a gente comprou o lote que eu moro hoje. A gente abriu a segunda seção da Vila Nasser, aí a gente mudou para lá, construiu uma casa de madeira e minha mãe mudou para lá, a gente ficou lá na região.
e Isso. viveu lá Até hoje. até hoje. Até hoje. É uma região que eu me lembro muito, assim, eu guardo com carinho, porque a Vila Nasser ali, pelo fato da minha avó morar lá há tanto tempo, a gente cresceu ali, então antigamente a gente via a questão do campeonato de futebol, Ah, a gente via a feira, a gente tinha as lembranças de criança, sabe, do crescimento, foi tudo ali na região. Hoje a gente encontra colegas que brincavam com a gente no qual que é o nome da parque sua ali. avó? A minha avó é a dona Sebastiana. Conheço, Ela é isso. bastante conhecida na região. Conheço. Eu namorei a Jamor, era sua avó, então você é filha Eu sou filha da Ângela. da Ângela. Eu namorei, eu chamava ela de Fia. A Fia, hoje infelizmente ela já fez Ela passagem já fez a também. passagem, é. Mas eu perdi contato. Sabe que sua avó não deixou eu namorar a Fia porque eu era branco? Sério? Eu fui pedir ela em namoro. Falou, não, você é branco, você só quer se aproveitar da minha filha, você não vai namorar, não. Nega racista, dona Ela Sebastião. era racista, falou, não, aqui só preto. E hoje não deu muito certo, porque a família tá povoada de branco. Quando faz uma festa é meio dividido ali, porque os netos, os filhos, tudo Muito amigo do Noel, muito amigo do alto. do Aldo. São os dois tios, assim. Minha avó teve 9 filhos, ficaram 2 falecidos e 7 vivos. Recentemente a gente perdeu a tia Fia, né? Tem mais ou menos acho que 2 anos, mas os outros 6 são todos presentes. Tão fortes, Tão firmes e fortes. Ela tá com 91 anos, fez 91 anos semana Então, Dona passada. Sebastiana foi vizinha nossa lá na Vila das Moças. Na Vila das Moças. Foi, tá todo mundo. Foi lá que eu tinha 15, 16 anos, eu acho que nem isso, 15 anos, quando ela foi vizinha lá que eu teve uma paquera com ela. Vou lembrá-la, ela com falar, a olha, vó, se a senhora tivesse deixado, olha aí, vó, viu o que aconteceu? Acho que ela nem lembra disso, que foi uma coisa assim, de criança. Ela lembra, ela tem uma memória que às vezes é melhor que a nossa, gente. Ela tem uma memória muito boa, certeza que ela lembra. Às vezes a gente se pega no final de semana pra conversar assim, e ela começa a contar umas histórias que meu tio fala, não lembro disso não. Ela fala, mas eu lembro. Então, você estudou primário e secundário lá na região? Na região, ali no Colégio No Licurgo. Até que ano você ficou no Licurgo? Fiquei até a 6ª série, se eu não me engano, eu fiz no Colégio Licurgo. Aí depois? E aí depois eu, nesse meio tempo que a minha mãe mudou, construiu o matrimônio com uma outra pessoa, a gente foi lá para a região da Estrela d'Alva. Aí eu fiz parte, mais 2 anos lá num colégio da região, chamado Consuleza, e depois terminei o ensino fundamental, o 9º ano, e fiz primeiro, segundo, terceiro aqui no Colégio 26 de Agosto, aqui no centro. Aqui já na... Porque daí eu já estava mais adolescente, né, na faixa dos 14, 15 anos, comecei a fazer cursinho à tarde, na época era o Instituto Seleta ali, que oferecia cursos para menor, e aí fazia curso à tarde e de manhã era escola. Então, como era tudo no mesmo prédio, a gente já aproveitava, vinha de manhã com a minha mãe, ela vinha pro serviço, eu já ficava para a escola, saía, almoçava no serviço dela e já ficava à tarde pro curso. Então, constitui tudo. E o direito, como é que surgiu na vida? Cara, o direito surgiu por um acaso, mas foi paixão, porque eu sempre tive muita vontade de fazer educação física. E por morar ali na região, eu tinha como referência de universidade a Universidade Católica Dom Bosco. E aí minha mãe trabalhou lá por um tempo, minhas tias trabalharam lá na faxina. E aí o meu sonho era fazer a Universidade Católica Dom Bosco. Eu falava, vou fazer educação física, porque eu sempre fui muito fã do esporte, porque minha família veio do esporte. Minha avó tinha o time de futebol ali, feminino e masculino. Até hoje ela guarda medalhas, troféu. Então eu sempre fui muito fã do esporte. E aí eu falava, vou fazer educação física, e aí eu queria fazer a Universidade Católica Dom Bosco. Só que quando eu terminei o ensino médio, eu estava sem trabalhar. Eu não tinha trabalho fixo. E aí eu fui na universidade para me inscrever e a moça falou para mim assim, olha, você precisa pagar a primeira mensalidade. Por mais que eu fosse tentar as bolsas oferecidas pelo governo, ela falou, a primeira mensalidade você tem que pagar. E naquela época, foi em 2015 que eu terminei o ensino médio e entrei na faculdade em 2016. A minha mãe sempre trabalhou como faxineira, então ela não tinha a condição de pagar a primeira mensalidade da universidade, a matrícula, que na época acho que era em torno de 1.500, 1.400 ia dar, tanto a mensalidade quanto a matrícula. E aí eu falei, eu não posso parar de estudar, porque eu sempre fui muito constante. Eu falava, se eu der um intervalo e falava parar um tempo, eu
Não, Não acho que eu volta mais. não volto mais. Eu sempre terminei uma coisa e já emendava Um pouco outra. da história da família, né? A gente tem essa preocupação, vai vendo quem desistiu, né? Eu ficava olhando assim, porque na minha família a gente não tem essa questão de escolaridade. A minha mãe é analfabeta, minha avó é analfabeta. Da minha família eu sou a única formada. Então eu ficava olhando as histórias para trás de quem tinha parado, assim, por um tempinho porque precisava trabalhar e nunca voltava. Falava, então eu não vou parar. E aí eu tinha feito o Enem no final de 2015 e falei, cara, eu preciso estudar, e eu fui procurar uma outra universidade. Na época eu cheguei naquela universidade Uniderp. E aí, com a minha nota do Enem, eu consegui educação física. Só que a Uniderp, ela tem dois polos, que era a matriz e a outra era agrárias. E a educação física caía lá na agrárias, lá no fim do Parque dos Poderes. E eu morava aqui na região da Vila Nácer. Então, o tempo não ia bater. Porque o tempo que eu saía da universidade 10h30 da noite até eu chegar aqui, os ônibus não ia dar para mim chegar. Aí eu falei, e agora? O que eu vou fazer? Aí a moça falou para mim, olha, você tem a oportunidade de fazer com essa nota do Enem, você consegue fazer direito aqui na matriz. Eu falei, direito? Nunca pensava. Aí ela falou assim, eu falei, então tá, só pra mim não ficar sem estudar, vou me matricular em direito. E aí no primeiro semestre eu me apaixonei e não quis sair mais. E aí eu consegui, já no meados do primeiro semestre, eu consegui o FIES, 100%, naquela época estava muito disputado, o sistema caía e tudo mais, mas eu consegui a bolsa numa madrugada, tentando ali, eu consegui fazer a inscrição e consegui 100%. E aí acabei continuando, fiz direito e me apaixonei pela matéria, assim, 5 no anos, conhecimento. 5 anos na faculdade ali, e aí primeira neta de Dona Bastiana, primeira bacharel neta. em Direito. Bacharel em Festa, Direito. negrada fez a Nossa, festa. já foi uma conquista quando eu terminei o ensino médio. Tanto é que eu tenho uma foto que eu guardo com muito carinho, que é ela na minha formatura do ensino médio. Ela estava assim, deslumbrante, porque nem um filho chegou a concluir, nem um neto tinha chegado a fazer aquilo. E aí, quando eu terminei o ensino médio, ela já achou que eu estava formada para a vida já. E aí, quando eu comecei direito, nossa, minha neta ela já espalhava para todo mundo. No primeiro semestre, a neta dela era advogada. E podia consultar a neta dela, que a neta dela sabia de tudo. E aí foi muito bacana. Então, assim, é uma das alegrias que eu tenho maior, é ela, sabe? Dela me ver hoje em dia, assim, eu falo pra ela, vó, eu formei no ensino médio, aí eu comecei a faculdade, graças a Deus deu tempo dela me ver formada. Hoje, quando eu fui fazer a prova da OAB, que eu fui receber a carteirinha também, ela também estava presente. Olha Então, que assim, coisa. é muito gostoso Quase ver o mata a velha sorriso do dela. coração. Nossa, ela explode de felicidade. Pra todo mundo, a neta dela é advogada. Pode perguntar que a neta dela sabe de tudo, né? A gente sabe que no direito tem várias áreas, às vezes você domina uma, não domina a outra, mas a neta dela sabe de tudo. Para ela é o que basta, né? Então é muito gostoso, assim. É um orgulho. É um orgulho. E assim, eu saí de muito lá atrás, porque minha mãe doméstica, analfabeta, não cursou nem a segunda série de direito. E hoje ter uma filha formada em direito, advogando, É um orgulho é um danado. orgulho da família, assim. E traz uma responsabilidade, né? Muito. Traz que acaba todo mundo se espelhando em você. Se você cometer um deslizezinho. Mas fulana fez isso, porque, tipo assim, a gente que é negro, Mariano, a gente tem muito essa questão da responsabilidade, tipo, quando eu saio de uma zona, por exemplo, eu tô saindo de uma zona de renda baixa para uma classe média, parece que a gente quer trazer todo mundo com a gente, sabe? A família inteira que não teve aquela oportunidade, a gente quer proporcionar, porque às vezes parece que você tá usufruindo de um conforto, por exemplo, eu moro numa casa boa, mas e aí, minha avó mora numa casa boa, meu tio mora numa casa boa, parece que você cria aquela responsabilidade de trazer todo mundo com você. E foi exatamente isso que eu senti. Quando eu fui passando dessas etapas de evolução da vida, sabe, crescendo, querendo ou não, né, sendo o estereótipo que a vida me predomina, me direciona, e eu fui passando dessas fases, mostrando que é possível, foi se criando uma responsabilidade muito grande, porque eu virava referência. Não, se você vai fazer isso, mas a Rayana fez isso, sabe, sempre espelho pro outro, e aí eu me cobrava no começo muito sobre isso. Mas graças a Deus aprendi a lidar. Mas acaba sendo né, e não só para a família, né? Para toda a comunidade, né? Sim. Que ali tem aquela região. Aliás, é uma coisa interessante, essa região aqui que pega do São Francisco e vai até o Santo Amaro, é uma comunidade negra muito grande, Furnas, Dionísio, essa coisa, isso acaba, porque eles conversam muito entre si, né? E não é muito comum esse investimento na educação. Não, infelizmente não é. Da minha mãe, nós somos em duas filhas. Temos eu e uma irmã mais velha, de 10 anos de diferença. E a irmã também não passou por essa fase, não cumpriu todas essas fases.
E aí, por parte do meu pai, que eu sou filha de mãe solteira, mas sempre soube quem era meu pai, e ele é da comunidade Chaelo. Então eu tinha um espelho ali dentro da comunidade que realmente não ia pra frente, sabe? Era aquela redoma ali que você vivia. Se você nascia filha de empregada doméstica, você naturalmente seria doméstica também. E aí, quando você sai dessa rota, e aí você olha para as demais pessoas, você vê que é assim muito Não tem questão aquele olhar de. assim, a negrinha exibida Ah, o que aí. mais tem? Quando você se coloca numa posição assim, você vira nega metida, né? É o estereótipo que te colocam, porque como assim? Ele é preta e tá fazendo faculdade de direito, é advogada? Olha o jeito que anda. Olha o jeito que anda, sabe? Quando você conquista uma coisinha a mais, nossa, você tá rica, sabe? Às vezes, mesmo que seja coisa pouca, mas não, você tá rica, você é nega metida. E às vezes não é. Às vezes só o jeito de você falar, às vezes quando você se porta, senta numa roda, porque infelizmente você senta numa roda de mulheres pretas ou de homens pretos e você se porta de uma maneira diferente, nossa, Mas peraí. uma vez aconteceu um fato comigo lá na comunidade, que eu aprendi a dançar embaixo dos pés de árvore do São Michel ali, Aham. né? 12 anos para lá, e cresci ali com Hamilton, Jorginho, pessoal que todo mundo está na minha idade hoje, cabelo branco, e eu fui presidente do PT, todo mundo tinha assim aquele negócio, o Mariano ficou rico e orgulhoso, porque não vem mais no bairro, não dança mais nas festas, não vai mais lá e tal. Aí meu irmão, que é o caçula, é da PM, o Vanderlei, eu estava até coincidindo, eu estava indo para casa e ele me ligou. Você está indo para onde? Eu falei, estou passando aqui perto da curvinha, a gente chama aquele trevo ali. Né? Ali do seminário, né? É. Aí eu falei, vem aqui no bar, eu esqueci o nome do bar, não é da Judite, não, no outro bar do outro lado. Eu estou aqui com o pessoal e o Hamilton quer te ver. Eu só continuei com o carro, parei lá na frente, falei, cadê o Hamilton? Ele tinha se escondido, você acredita? Porque Por quê? ele tinha acabado de chegar, eram umas 7 horas da noite, ele tinha vindo da obra, ele é pedreiro, e não tinha tomado banho, e ele estava sujo, estava com vergonha De você, de mim. que era nascido e criado junto. Sim, ele me ensinou a dançar, eu não sabia dançar, e ele dançava comigo e me ensinou a dançar. Né? Aí eu falei, cadê o Hamilton? Aí ele falou assim, ele se escondeu, que está com vergonha de você. Como se escondeu? Fui lá, peguei, ele veio chorando. Peguei, eu falei, não, cara, não toma uma pinga junto. Aí peguei, pedi a pinga, fazia séculos que eu não tomava pinga. Aí tomei uma pinga com ele, nossa, mas ele ficou tão emocionado de ir lá, de abraçar, de tomar uma pinga comigo, o negócio todo. Eu falei, como é que tem a visão que as pessoas Fechada. constroem em torno da gente, né? E a agenda que tinha, o trabalho que tinha, não me permitia ir lá. Estar mais com a mesma frequência no local. E aí foi assim, uma coisa chocante, que eu não imaginava que essa expectativa tinha em torno das pessoas que tinham crescido comigo, que a gente jogou bola, que me ensinou a dançar. Ele ia em casa no sábado à tarde, que ele saía da obra, e aí ia em casa para me ensinar a dançar, porque eu não sabia dançar. Então eu pedia ele, o Dito, o Mané, a gente fazia uma roda de amigos, todos mais velhos que eu era, né, mais novo. Aí a gente dançava no terreiro de casa, botava o toca-disco, dançava e ia para a noite dançar. Pra noite dançar. É justamente isso. Você falando assim, eu me lembro muito que na minha época de faculdade, quando eu tava começando, então eu não entendia nada, então eu precisava ter um olhar a mais, né? E aí minha família sempre foi muito festeira, de se reunir no final de semana, todo mundo almoçar e ali dançar seu pagode, comer sua carne. E aí, às vezes tinha final de semana que eu não podia ir. E a minha mãe se tornou evangélica, eu tinha 6 anos, minha mãe era evangélica, então ela já não fazia mais parte do meio ali. E o restante da família, minha irmã sempre no meio, que a minha irmã é bem diferente de mim, colocar as duas é água e vinho, a gente. E aí, a minha irmã sempre no meio perguntava, cadê a Rayana? Ah, a Rayana não veio, mas é porque eu estava estudando. E aí sim que reforçava esse estereótipo de que eu era metida, de que eu já não queria mais estar no meio da família porque estava fazendo uma A faculdade. preta tá achando que tá branca. Tipo assim, é sobre isso, a preta embranqueceu e tá se achando agora. E era exatamente isso. Eu sofri muito no começo. Eu convivi muito ali com. Eu conheço bem esse palavreado, essa coisa Que tudinho. a gente preta tem Porque muito eu era isso. dos poucos brancos na igrejinha ali na comunidade que eles não percebiam minha cor, porque eu cheguei lá com 12 anos, pequenininho, magrinho, né, e cresci. Então você se encaixou no meio da negrada. Então eles não, né, eu não tinha essa coisa, mas teve festa de rapazes brancos que chegavam lá, eles não permitiam que dançassem com as negras. Porque quando chega um cara de fora bonito, as mulheres ficam de olho, claro, né? Sim.
E vice-versa. Mas não entrava mais de jeito nenhum. O negão mais reforçado chegava e falava assim, ó, compadre, sai fora. Pra você que, não tem nada disso. sai fora que aqui você não vai se dar bem, não. As nega aqui é nossa, sai andando. Justamente isso. Muitas vezes eu vi isso. E depois, quando eu me afastei, que aos 17 anos eu fui, né, viajei, saí fora, parei, comecei a frequentar lá. Acho que uns 5 ou 6 anos depois, eu fui na festa. E aí eu vi acontecer, isso que eu achava legal que os caras faziam com o pessoal, eu vi acontecer com o outro. Mas eu cheguei na hora que eles estavam botando um cara para correr. E eu falei assim, se eu entrar, esses caras não me conhecem, eu vou apanhar, eu vou embora. Acho melhor dar meio caminho, que nem a mesma galera que era de antes. E não era toda, né, um pessoal que cresceu, né? que era outro. Uma nova vou geração. embora. E aí me ausentei mesmo de lá. Mas até hoje, eu acho que a comunidade ainda em si é muito fechada. Você chega ali na igrejinha quando você é branco, meio que te olham assim, o que esse cara tá fazendo aqui, sabe? Tá querendo conhecer a favela, tá querendo conhecer a comunidade. Mas eu acho que esse estereótipo é muito da gente também, porque quando a gente chega num lugar que é muito majoritariamente branco, também dão aquela olhada pra gente, assim, tipo assim, aqui é seu lugar, sabe? Então, eu não acredito no preconceito, no racismo reverso, mas que a gente tem esse olhar, a gente tem, não tem como negar. Tem sim. Que é o lugar que eu mando, né? Que é o meu reinado, que é meu espaço. Né? Onde você se sente à vontade, você se sente em casa ali pra fazer. Não vou dividir com qualquer um. Aí de repente chega um outro que nem sabe como é que é o assunto, porque, por exemplo, entre pretos a gente tem certas brincadeiras que a gente entende. Agora, se chegar um branco fazendo essa brincadeira, opa, peraí. A gente já não. Que todo mundo pode se chamar de preto, de negrinho, de crioulo, mas um branco fazendo isso aí é coisa. Peraí, que a coisa esquenta, entendeu? Aí é um racismo, peraí. É muito disso. É verdade. Mas vamos falar, quer dizer, isso é sério, né? Eu ia falar, vamos falar de coisa séria, mas falar da infância, da história da gente é muito sério. Mas como que a política entrou na sua vida, Rayane? Olha, Mariana. É Rayane. Rayana. Uhum. A política entrou na minha vida justamente através do direito, porque eu sempre fui muito curiosa. E aí eu vi a minha família passar por certas situações e aí o direito me despertou esse lado. E aí eu comecei a entender mais a política quando eu comecei a trabalhar, fazer estágios. Porque eu falava assim, eu particularmente nos meus 18, 19 anos, eu falava, eu não gosto de política, política é coisa de ladrão. Porque quantas e quantas vezes eu cheguei a ver naquela época de política, minha mãe trabalhava na casa de político, chegavam ali pra minha avó, não, dona Sebastiana, eu vou dar um apoio pra senhora, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. E pra mim, na minha mente, política era ladrão. E aí eu comecei a estudar mais sobre isso. Eu entendi que existe os viés, né? A gente pode dizer que a política hoje está em tudo quanto é coisa. A gente não vive sem política hoje. Seja num concurso público, às vezes a pessoa acha que vou fazer um concurso e estou 100% segura. Não, existe influência política aí também. E aí a política chegou na minha vida através disso, quando eu comecei a procurar direitos das pessoas e sabendo quem fazia essas regras do direito, que é o mundo político, não tem como você fugir disso. Quando você vai falar de um direito, por exemplo, que eu sou eu sou feminista e militante racial. Quando eu quero tratar de um direito do preto, de chegar a algum lugar ou ter alguma possibilidade, eu sei que isso vai passar pela Casa de Leis, por exemplo, pela nossa Câmara Municipal, para ser aceita pelo prefeito e tudo mais para que isso possa botar em prática. Então a política chegou na minha vida através disso, muito de querer conhecer e saber por onde esse caminho toma. Lógico, o judiciário é uma forma, mas a política ela é o primeiro meio, não tem como dizer que não. E aí você agora resolveu colocar seu nome à disposição de um partido para fazer essa disputa. Você se preparou antes? Ou foi um convite, alguém falou, você leva jeito? Foi no ano passado eu tomei essa decisão. Ano passado eu já vinha trabalhando em algumas coisas, eu sempre fui muito crítica em situações que aconteciam. Então eu tenho um canal no WhatsApp chamado Falas da Preta e fiz isso também no meu Instagram. É debater assuntos, coisas que acontecem. Às vezes eu vejo uma coisa que eu acho que não é legal, eu dou minha opinião. Falo, eu acho que é assim, deveria ser assim. Sempre fiz isso no meu Instagram. E no ano passado, no início do ano, quando houve a troca de poder no Poder Executivo, de presidente, se eu não me engano, saiu um projeto de lei que falava que 30% das vagas dos órgãos públicos deveriam ser destinados a pretos e índios.
E aí eu já trabalhava dentro da prefeitura, eu trabalhava numa secretaria onde nós éramos em quase 100 servidores. E aí eu parei para olhar naquele espaço ali, porque a gente era uma área aberta, né? Todo mundo, aquele trabalho conjunto, só preparando mesas. E eu olhei, eu era a única preta. Preta que eu digo retinta mesmo, né? Que a gente fala que tem pretos mais claro, tem várias tonalidades. Mas preta retinta mesmo. Mariana é preta. Mariana é preta, entendeu? Mas retinta mesmo só tinha Aliás, eu quando a ali. mãe dela falou para mim que foi numa solenidade, aí assim, falou assim, quem aqui é negro levanta, que ela levantou, eu tinha acabado de começar a namorar, ela levantou, eu estranhei, porque eu não tinha visto ela como preta. Como assim você é preta? Olha essa cor de pele. Tem Não, mas muito. a mãe dela é bem... É bem retinta. aham. Olha aí, e aí você olha pro seu filho e fala, não, você não é preto. Por que você tá ocupando essa vaga de preto? Você tá se colocando como preto. Mas por isso que é muito estranho, né? Quando você fala você é preta e existe várias tonalidades. Você tem que entender que às vezes vem de uma simbologia do nariz, do cabelo, tudo isso já puxa pra afrodescendência. E aí foi justamente assim, saiu esse projeto de lei, que Lula falava isso, e eu falei, cara, eu já me sentia muito sozinha nesses espaços, porque eu falava assim, eu olhava para um lado, queria conversar às vezes num assunto que só preto entendia, porque tem assuntos que você fala com o outro pode até ter empatia, mas não entende. Não é a mesma Não é a coisa. mesma coisa. E eu olhei pro lado e falei, cara, não tem ninguém aqui. E aí eu fui procurar saber o porquê dentro da minha secretaria não tinha. E aí, de primeiro momento, eu falei, eu vou procurar alguns vereadores, porque eu sabia que essa lei era federal e para vir para uma esfera municipal tinha que ter uma regulamentação do município. E aí eu falei, vou procurar alguns vereadores. E aí, na época, eu procurei 2 ou 3 vereadores e ninguém se interessou pelo assunto, sabe? Ninguém, assim, tomou um partido para falar a verdade, talvez isso seja uma coisa bacana de se trazer para a esfera municipal, a gente vamos discutir sobre isso. E aí eu entendi que se não tem ninguém para falar pela voz do preto, se não tem ninguém para representar, o assunto não interessa. Porque é justamente isso, a empatia tem, de falar, eu imagino que você passa por isso, eu imagino que você necessita disso, mas nunca sentiu na pele. E aí foi onde eu despertei, falei, peraí, se eu quero uma representação, por que eu não posso ser essa representação, já que eu não tenho à minha volta? E aí eu comecei a procurar por alguns partidos, para saber como é que funcionava essa questão da legislação, de candidatura, o que podia, o que não podia, se dentro desses partidos tinha alguma esfera ali que tratasse do organograma do preto, se dentro da própria prefeitura tinha um órgão que se direcionasse a essas questões raciais, de oportunidade e tudo mais, e não encontrei. Simplesmente não encontrei. Tinha alguns partidos que tinha a questão da, da raça como bandeira, mas também não eram representados por preto, eram brancos falando no nome de pretos. Aí eu falei, mas como assim, gente? Como é que pode ser? Tudo bem, eu entendo a empatia, eu entendo que você entenda, mas não Que é é a mesma necessário, coisa. né? Sabe, ter essa representatividade, saber, tipo assim, eu posso falar pra você, eu pisei ali na lama, você fala, poxa, que pena, sujou, mas não foi você que pisou na lama, sabe? Então eu falei assim, eu preciso disso. E aí foi onde eu comecei a procurar e encontrei o Partido União Brasil. Por um simples procurar na internet mesmo, ver a identidade do partido. E aí, quando eu casei, foi com o União Brasil. Eu recebi uma outra proposta, quando na época eu comecei a procurar. Eu conversei com uma amiga que já estava nessa área, não sei se você conhece a Romilda Pazini. E aí ela me levou para o meio e me apresentou o Partido dos Trabalhadores. Mas eu não senti, por mais que eu tenha muita ideia que converge com o Partido dos Trabalhadores, eu não me senti Acolhida. Não, não é nem acolhida, eu não me senti à vontade, sabe? Na questão de, tipo, porque eu tenho muitas. Hoje a gente fala em ideologia política, você é de direita, é de esquerda, é de centro. E aí eu não tenho essa visão de que eu sou de direita, eu sou de esquerda, eu sou de centro. Porque muitas dessas ideias eu tenho um pouquinho de cada uma. E aí existem certos partidos políticos que você tem que ter essa visão só aqui, só esse partido, só essa ideia é real. E aí eu não me senti assim. Então por isso que eu não me senti tão dentro do Partido dos Trabalhadores. Mas é um partido que eu admiro muito. A deputada Camila Jara, são partidos que têm causas sociais voltadas para os negros. Para mim é um dos partidos que mais trabalham em prol do preto. Não sei se é por questão de comodidade, mas para mim é um dos partidos que mais lutam pela gente. Mas ainda assim eu não me senti à vontade de ficar no partido. E você acha, Rayana, que essa luta
na questão do combate ao racismo, da inclusão dos pretos, dessas coisas todinho, ela rende votos? Mariana, eu não sei se rende votos pelo fato de que, infelizmente, eu sempre falo, nós pretos, nós nos vemos, nos colocamos numa situação que a gente fala assim, um preto muitas vezes não quer levantar o outro. Dentro da comunidade preta, dentro do nosso convívio ali, muitas das vezes a gente encontra outro preto que vai te julgar suas ações por você ser preto. E aí acaba te colocando, acaba votando, seja isso acolhendo ideias ou não, mas acaba colocando outra pessoa porque acha que aquela pessoa preta que é igual a ele não tem a mesma capacidade. Então eu particularmente, justamente agora no começo da pré-campanha, eu procurei saber disso. As comunidades, por exemplo, Fernando Dionísio, comunidade Chaeva, o outro Quilombo Buriti, são comunidades que eu quero chegar e avançar, mas pessoas de lá de dentro já me disseram isso. Falei, olha, talvez você possa encontrar uma certa resistência justamente por conta disso. Que às vezes um preto não quer ver o outro preto na situação de poder. Por mais que saiba que a luta vai ser a mesma, talvez é uma voz de representatividade, mas eu não sei se isso puxa muito voto, não. Eu não estou contando com isso, na verdade. Vai buscar suporte em outros. Hoje é a minha bandeira, como eu falei, eu sou militante racial, é a minha bandeira, eu quero chegar a um cargo político justamente para trazer políticas públicas voltadas para o preto, para a preta, de comunidade ou até seja fora, mas não é principalmente o meu foco, porque eu acho que eu vou encontrar uma certa resistência. Eu já tive hoje na comunidade Chaeva, conversando com algumas lideranças, e pretendo ir em Fernando Dionísio e o Quilombo Buriti. Existem outros 2 quilombos aqui em Campo Grande também, que se eu não me engano é o São Francisco. Eu não vou me lembrar Eu fui agora. numa festa na região lá da família Silva. É um outro quilombo, essa família Silva. Eu esqueci agora como é que é o nome do quilombo. Eu também, eu sei que eu fui numa festa, tinha gente para dedéu, muita gente. É porque quando a gente fala em quilombo aqui em Campo Grande, a gente só lembra da comunidade Chaeva, né? Mas existem outros 2. Sim. Se você procurar no Google e tudo mais, são 3 quilombos dentro de Campo Grande. Tem um que fica lá no lado Pioneiros, que tem até uma sede própria, um negócio bonito, bem com motivos afros, pelo menos quando eu estive lá. E tem esse da família Silva, que eu já fui nos dois, já uma passagem rápida, mas eu fui. Eu quero muito buscar essas parcerias, porque eu acho, inclusive dentro hoje da minha formação de equipe, nós somos em 3 mulheres pretas que estão indo para a rua para conversar e tudo mais, porque a minha ideia é formar um gabinete preto, de trazer essa propriedade de um preto falar, eu estou num lugar de poder, eu sei tomar decisões, mas eu não sei se eu vou ser abraçada pela comunidade como eu queria. Mas se pode falar isso para você, isso também acontece. Muitos sindicalistas, quando saem, acham que vai ter o apoio de toda a base. E não tem. É 2, 3, 4, 5 no máximo. O suporte não vem de todo mundo. Sempre tem essas coisas. Então, você tem que ter pessoas que vão te apoiar. Representatividade, mas não conta, ele vai ter o voto que é normal em toda a categoria, cada um leva 4, 5 votos, que é a sua área de influência. Acontece também nas comunidades. É que como é uma coisa mais na questão do racismo, né? ela é mais palpável, né? Você está acostumado, você sente, isso é mais claro. Mas isso é comum na média geral, é essa a resposta, que as comunidades, sejam brancas ou não, dão para essas representantes. Não vou nem dizer da inveja, mas aquele negócio de não achar, não ver no outro igual a você a capacidade para tocar. O cara se julga pelo que ele sente, que ele não é capaz de fazer, e acha que um igual a ele, que não é. Né? É mais o preconceito pessoal mesmo de que ele traz com ele que acaba fazendo isso. Mas isso é na sociedade como um todo. Eu espero romper um pouco desse estereótipo e mostrar que todo mundo é capaz, né? Eu acho que quando você se une, né? Se a minha voz tem força, imagina a minha voz com mais 10, 20, 30 pretos do meu lado. É uma voz bem maior e acho que a gente tem a possibilidade de fazer muito mais. E tem experiências, né? De lutas que na história
dos negros, dos pretos Sim, e que é diferente. Por exemplo, às vezes eu passei por uma situação de racismo que outra preta não passou. Porque, por exemplo, eu tenho um grau superior, eu sou formada em algo. Então, assim, quando eu me coloco numa situação, me coloco uma amiga próxima que não tem essa mesma, não teve essa mesma oportunidade, ou não chegou a esse mesmo patamar, é diferente. Você sente o tratar das pessoas no lugar. Então, a forma de racismo comigo é uma e às vezes com ela pode ser outra. E eu acho que quando agrega essas experiências, eu acho que tem muito mais a crescer. E como que você está vendo a pré-campanha? Está animada? Muito, Né? muito porque, como eu falei, uma das coisas que me levou também a isso foi a minha avó. Ela sempre foi muito política. Ela era da época que fazia política em casa, de comícios, de fazer reunião em casas, aí sopão. Então, assim, eu sentei para conversar com ela, quase que eu falei, vó, você vai fazer campanha comigo na rua. Ela falou, não, guria, você pode. O seu comitê, inclusive o meu comitê, ela quer que seja na casa dela. Então, assim, eu tô muito animada por ver ela ter animado, sabe? Por ter visto ela animada. E aí, conversando com mais pessoas, falou: Poxa, é legal a gente ter uma representação, porque a gente não vê isso. E aí, outras também chegaram em mim e já falaram: Ah, mas peraí, você vai se corromper, você vai virar política. Então, escutando as ideias de cada lado, te dá um certo ânimo, mas também te dá um certo medo de falar: Peraí, eu tô criando uma responsabilidade muito grande. Tem que se né? cuidar. Então, mas tá gostoso de fazer. Eu tô me sentindo assim, animada. aprendendo, tô animada. E eu vim pra ganhar. Em nome de Jesus, é como eu falei, não tem outra opção. Eu preciso chegar lá. Seja agora ou mais tarde, mas eu vou chegar lá. Tem um projeto construindo. Sim. Tá Começou certo. no ano passado e é um projeto que eu pretendo levar adiante. Ainda que não seja agora, mas futuramente vai ser. Tá iniciando uma carreira. Sim. É o início. Tá certo. Rayana, prazer conversar com você. Fique à vontade para deixar o seu recado aí de como é que uma mulher preta, feminista, na luta contra o racismo, como é que você pretende se posicionar. Fique à vontade para dizer para os eleitores aí, né, que vão nos assistir nessa internet da vida. Ah, perfeito. Bom, como Mariana disse, meu nome é Rayana Benedita e eu estou me posicionando hoje como uma pré-candidata, não para levar o meu nome, não para levar só a minha história, mas é a história da minha mãe, é a história da minha avó, é a história de milhares de mulheres pretas que não se vê numa posição de tomar decisões, mas que almejam, sabe? Que sonham de casa. Então, assim, é uma representação. Eu quero ser uma das primeiras ou a primeira a abrir essas portas para que mais mulheres negras venham comigo. Eu vou usar, sim, do meu conhecimento da faculdade, da vida para isso, mas eu gostaria muito que mais mulheres pretas me trouxessem a experiência delas, viessem comigo nessa batalha. E quando eu digo mulheres pretas, Mariana, é porque eu sou muito feminista. E eu vejo a história, eu fui criada numa família predominante feminina. Então, assim, a dor de uma mulher preta, a dor dessas mulheres, de mulheres em si, é muito dolorida, dupla jornada, de ser mãe solteira, de tudo mais. Então, é por essas mulheres que eu quero lutar, sabe? Lógico que homens também, porque eu também vi meus tios, meus primos passar por situações, mas quando eu chamo, é justamente essa mulher que às vezes acha que a gente não pode, que a gente não tem condição, e eu quero chamar para vir comigo, para juntar forças e me trazer a experiência de vocês, porque eu tenho 28 anos, a minha experiência de vida é diferente da mulher que tem 30, que tem 40, que tem 50. Eu acho que juntando todas essas a gente pode fazer um mandato muito legal, pode ter ideias muito legal, ainda que não chegue a um mandato, mas trazer para perto, para a luz da sociedade, para os olhos da sociedade, que a gente tem ideias bacanas, que a gente sabe fazer, que a gente consegue fazer. Então é mais um convite de começar a trilhar um caminho que pode ser mais tarde, agora ou mais tarde, mas que vai acontecer. Doutora Rayana, desejo para você muito sucesso, muitas alegrias, que essa nova jornada que não é fácil. A política, ela traz obviamente alegrias, mas também traz muita exposição, muita crítica, onde é disputa de poder, né? A disputa de poder, ela não é fácil. Mas quem nasceu na periferia, quem passou pelo que você passou, as mulheres da sua família são de fato guerreiras, não tem dúvida que vai tirar isso de letra. Amém. Sorte, sucesso nessa nova jornada, que a gente chegue no 5 de outubro com uma vitória política extraordinária na sua vida. Amém. Amém. Eu recebo. E assim a gente termina esse episódio do Podmar.
esse bate-papo aqui de história, de revisitar minha história também, porque onde a Rayana foi criada, eu nasci, cresci, aprendi a dançar, aprendi a namorar naquela região. Muito interessante conversar. Não se esqueçam de acionar o sininho e se inscrever no nosso canal. Certo? Um beijo, um abraço a todos, até a próxima.